O STF iniciou o julgamento que define se o presidente Jair Bolsonaro poderá depor por escrito no inquérito que investiga se ele interferiu na Polícia Federal. O relator do inquérito, o ministro Celso de Mello, havia determinado o depoimento presencial de Bolsonaro, mas a Advocacia Geral da União recorreu. O Código de Processo Penal estabelece que o presidente da República pode prestar depoimento por escrito quando é testemunha, mas não faz menção a situações em que ele é investigado, como é o caso de Bolsonaro, e a gente tem explicado isso já há semanas nesse programa. Celso de Mello reiterou seu posicionamento favorável ao depoimento presencial e defendeu o princípio de igualdade, independentemente da posição funcional no Estado. Tem a sonora aí do Celso de Mello, um trecho do voto dele no julgamento de hoje. Solta aí, produção. É necessário fazer prevalecer entre nós, senhor presidente, sem qualquer hesitação, a nossa fidelidade à causa e ao princípio da República. Por isso mesmo, o dogma republicano da igualdade, que a todos nos iguala, não pode ser malferido por tratamentos especiais e extraordinários inexistentes em nosso sistema de direito constitucional positivo, e que possam justificar o absurdo reconhecimento de inaceitáveis e odiosos privilégios próprios de uma sociedade fundada em bases aristocráticas ou até mesmo típicos de uma formação social totalitária. Tá aí o Celso de Mello no seu Celso de Melez. Eu confesso que eu vou sentir saudade do Celso de Melez, eu já fiz tanta zoeira a respeito disso, mas é aquele uso erudito da linguagem e dados os colegas que ficam no Supremo Tribunal Federal, a gente vai sentir saudade de uma profundidade intelectual assim maior do Celso de Mello, embora de vez em quando ele se bandeie pro lado do Gilmar Mendes, do Dias Toffoli, é meio pêndulo. Só citar aqui um dos argumentos, eu vou trocando bola, trazendo aqui algumas questões, levantando a bola para o Cláudio, mas esse argumento faz questão de sentar na introdução, Cláudio, porque o ministro mencionou uma decisão dele mesmo, do Celso de Mello, de 1999, contra a possibilidade do presidente da República depor por escrito no inquérito em que era investigado e afirmou que sempre entendeu dessa forma. Esse é um ponto importante, Cláudio, porque veio à tona, né, no debate público, aquela alegação de que o Luiz Roberto Barroso e o Fachin, no caso do Michel Temer, haviam decidido pelo depoimento por escrito e, portanto, deveria ser por escrito também com o caso do Jair Bolsonaro. Eu acho que o Celso de Mello fez questão de mostrar que havia um entendimento anterior dele em que houve divergência do Barroso e do Fachin a respeito disso. Exatamente. Falhou um pouquinho o som para mim aqui? Não, estamos ouvindo, pode falar à vontade. Ok, perfeito. Que ficou silêncio, eu achei que tivesse caído. Então, exatamente, isso mostra uma coisa que tem faltado a muitos ministros, né? A gente pode aqui mencionar alguns, como o próprio Gilmar Mendes, como o Dias Toffoli, nem se fala, que é a coerência, né? A coerência, você manter um posicionamento coerente ao longo do tempo é muito difícil, e é muito necessário, especialmente quando se trata de uma corte constitucional. Isso me lembra todo aquele debate em torno justamente da revisão do entendimento sobre a execução da pena após a condenação em segunda instância, né? O Celso de Mello, ele de fato menciona então esse precedente dele lá de 99 e agora reafirma esse posicionamento dele, ou seja, ele não desviou 1 milímetro do entendimento de que o presidente da República tem de depor, sim. Aliás, ele destacou uma coisa que me chamou a atenção nesse voto dele, é que ele disse que não é uma prerrogativa, né? Quando você faz o que aconteceu, o que fez o Barroso, o que fez o Fachin, ele diz, no entendimento do Celso, ele disse que aquilo não é uma prerrogativa, não pode ser uma prerrogativa do presidente da República, mas é um privilégio que foi concedido a ele, no caso ao Michel Temer, por ocasião do inquérito dos portos, né? E ele, então, pede ali as devidas vênias, né? As desculpas de praxe aos colegas, mas ele mantém esse entendimento. Aliás, ele, durante esse voto, questionou, né, toda essa resistência do presidente em depor,
E aí ele fez um questionamento que é o seguinte: seria o presidente da República um monarca presidencial, né? Então, ele coloca de uma forma bem clara que a lei está acima dos cargos, né? Então, que o presidente da República precisa cumprir a lei. E, no entendimento dele, a lei ela prevê justamente o depoimento por escrito só no caso ali de quando ele é testemunha, né, ou vítima, mas que, efetivamente, quando ele é um investigado, é até necessário esse depoimento presencial. E aí ele faz uma observação também muito interessante, que ele diz o seguinte: é importante a presença para se observar as expressões faciais, né, de quem está fazendo o depoimento e permitir também o confronto entre, né, quem está interrogando e quem está sendo interrogado, porque o por escrito, a gente até, na época do Temer, publicou no site, eram, sei lá, mais de 50 perguntas, que era um documento frio, né? Um documento frio que vinha com perguntas, muitas vezes com respostas padrão, para perguntas, uma série de perguntas que são encadeadas. Então você tem um raciocínio que, na verdade, já está exposto, né? Você não consegue conduzir a pessoa que você está investigando, o investigador não tem a chance de conduzir a pessoa que está sendo interrogada, até para expor determinada contradição na exposição de uma versão, né? Então, fica muito fácil, né? Quando você coloca essas perguntas por escrito, para uma pessoa que está sendo investigada, fica muito fácil. E então, esse voto, realmente, do Celso foi muito contundente nesse sentido. Exatamente. E esse caso é um caso que nasceu de uma declaração, de certo modo, acusatória, embora o Sérgio Moro, ao sair do governo e falar da interferência do Bolsonaro sem uma argumentação técnica do presidente na Polícia Federal para trocar o diretor-geral da PF, o Sérgio Moro não abriu um inquérito, né? Ele não, quem fez isso foi o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O Moro falou: estou saindo do governo porque houve essa interferência, não houve nenhuma argumentação técnica, etc. Mas esse inquérito foi aberto a partir dessa declaração. Então existe um confronto dentro desse inquérito entre o que diz o Sérgio Moro e o que alega o Jair Bolsonaro. Então o Sérgio Moro, que é investigado também, podendo, em tese, ser enquadrado por denunciação caluniosa, foi lá depor presencialmente, é claro que o presidente da República, Jair Bolsonaro, deve depor também. A defesa do Moro alegou que tem de haver uma equidade de posições. E o que é engraçado, né, Cláudio, se o presidente Jair Bolsonaro ainda fosse alguém que nunca tivesse um tempo livre, mas ele anda de jet ski, né, Cláudio? Ele faz campanha para Val do Açaí, ele anda a cavalo, lá volta e meia, você pode contar até melhor que você está aí mais perto em Brasília. Tudo que o Bolsonaro faz, e não tem tempo, não tem disposição para ir dar um depoimento presidencial, é claro que está fugindo, né? Podia até marcar no fim de semana, né? Pois é. No Converscote do Dias Toffoli, assistir partida de futebol. Vai ver jogo do Palmeiras, Não quiser interromper as atividades de lazer dele da semana, pode tentar trabalhar no fim de semana, né? Exatamente. E a sessão Fala, Cláudio. Não, desculpa, Felipe. Lembrando só que o Sérgio Moro, nesse caso aí, como você mencionou, né, além de denunciação caluniosa, também por crimes contra a honra, né, ele pode também ser enquadrado. E a minha impressão é que isso aí não vai acabar não dando em nada, né? Porque pelo lado do Bolsonaro, ele também está sendo, né, investigado justamente pelos crimes de falsidade ideológica, coação no curso do processo, advocacia administrativa, prevaricação e obstrução de justiça e corrupção passiva privilegiada. Quer dizer, eu acho que pesa muito mais para o presidente da República essas acusações. E como você costuma sempre colocar, né, o Bolsonaro gosta muito de enfrentar, de falar, mas na hora do vamos ver, ele raia, né? Ele corre da raia. Afinal de contas, falou tanto, agora todo dia fala do Moro, né? E reclama, né, que o Moro pode fazer perguntas no depoimento dele. Quer dizer, se o homem se sente, se ele se diz inocente, se diz que não interferiu, que nunca quis interferir, que nunca quis tomar o Rio de Janeiro para ele, né, que nunca quis mudar a segurança lá dos amigos, dos familiares, porque estavam querendo ferrar com ele, se ele realmente está isento de qualquer tipo de acusação, ou se sente, né, nessa postura aí realmente de inocente, né,
eu acho que seria muito, muito simples, né? Vai lá, senta lá, responde o que for perguntado, responde ao Moro, né? Afinal de contas, é disso que se trata, de tentar estabelecer a verdade, né? Exatamente, mas ele gosta de falar no microfone com o Moro bem longe, sem poder responder, ou por meio, né, dos seus desinformantes, que a gente sabe bem quem são. A sessão foi encerrada agora há pouco, né? O presidente Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, não informou quando o julgamento vai ser retomado e o ministro afirmou que a sessão de hoje deve se findar com a última palavra de Celso de Mello. Então prestou ali uma reverência, já que Celso de Mello se aposenta no próximo dia 13 e essa foi a sua última sessão plenária. O Fux disse o seguinte, aspas, todos nós estamos aqui extremamente emocionados e ao mesmo tempo nos lamentando que essa será uma última lição. Então acabou assim a sessão plenária a respeito desse caso, que ainda vai render muito. E o que eu estava querendo lembrar aqui, que eu queria observar, Cláudio, é o seguinte. Outro dia eu estava apontando aqui, que a Cruzoé noticiou, de uma tentativa de o Rolando Souza, diretor-geral nomeado pelo Bolsonaro na PF, tirar ali a delegada Denise Ribeiro do inquérito dos atos antidemocráticos. Aí ela se rebelou, houve uma tensão ali, eles preferiram manter por medo e tal. Quer dizer, existe em tese, Cláudio, eu estava pensando agora, porque até em razão da primeira pauta aqui, que eles deixam tudo para depois da eleição, porque a medida é impopular. Agora também, com um inquérito sobre interferência da PF aberto, também é arriscado ter uma interferência mais incisiva numa investigação específica. E a gente me causa uma certa preocupação o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, engavetar isso, que é o que todo mundo espera, será uma surpresa, no meu ponto de vista, positivo se ele não fizer isso. E aí depois eles se sentirem muito mais à vontade para o Rolando Souza, o diretor nomeado pelo Bolsonaro, interferir mais diretamente ali, troca de delegado, troca de superintendente, alguma coisa que seja mais de interesse. Nada impede, né, Cláudio? Nada impede, né? Claro, sempre sob o risco de uma reação. Exatamente. Sofreu uma reação do grupo da Lava Jato, né, que diante da total de uma postura absolutamente ali refratária, né, aos avanços das investigações, inclusive em relação, né, até aquelas acusações, aqueles indícios que surgiram em relação ao Toffoli, né? Então, diante disso, os procuradores se revoltaram e acabaram expondo, né, deram o chamado exposed, né, no Aras. O que pode acontecer com o Rolando é a mesma coisa, né, porque a Polícia Federal ela realmente tem uma autonomia institucional, né? Os delegados têm autonomia institucional, inclusive eles estão lá nas suas investigações, e esse é o que está lá atrás e que envolve toda essa questão da interferência, da possível interferência, porque o Bolsonaro, ele queria ter informações dos inquéritos, né? Ele queria saber o que estava acontecendo, saber o que era investigado, né? E isso não é possível, né? Nem o diretor-geral da Polícia Federal pode fazer isso. O presidente da República tem a prerrogativa de indicar o diretor da Polícia Federal? Sim. É disso que se trata a interferência? Não. A interferência sempre foi, ou ela teria sido, se o Moro tivesse acolhido ali o desejo do presidente, era justamente essa tentativa de tentar interferir ou de tentar obter informação que de um inquérito, uma informação que, muitas vezes, uma informação sob sigilo, né, ela está sob a guarda da justiça, né, não é uma informação da Polícia Federal, do delegado da Polícia Federal, muito menos do diretor-geral da Polícia Federal e, quiçá, do presidente da República, né. Aquela informação, ela é restrita, ela está associada a um inquérito, a um número, ela tem uma fiscalização, um acompanhamento do Ministério Público e tem uma fiscalização do Poder Judiciário, do juiz que está acompanhando aquelas medidas, que determina as medidas, etc. e tal. É a mesma base, né, de discussão quando a gente lembra a tentativa da PGR de tentar colocar a mão nos arquivos da Lava Jato. Não existe isso, né? Eu quero compartilhamento porque vocês têm aí um arquivo de 500 terabytes. Você só pode ter compartilhamento de prova mediante a instauração
né, de um procedimento investigatório, né, que recebe um número, aí recebe designação dos procuradores, esses procuradores têm senha para entrar no sistema, tem que ter uma decisão judicial para permitir o compartilhamento ele tem que ser específico em relação àquela prova, o juiz tem que submeter o advogado, né, de repente, da defesa do réu que está sendo investigado, para ver se ele concorda com aquele compartilhamento, para que ele se manifeste em relação àquilo. Por quê? Porque, no fim das contas, os próprios investigados é que podem ser prejudicados. Quando eles falam, né, o Aras fala, é um absurdo isso aí, estão usando informação, na verdade não tem prova nenhuma de que tenham usado qualquer informação para qualquer atividade ilícita, para chantagem, para extorsão, para nada disso. O que pode acontecer, sim, quando você compartilha isso sem qualquer tipo de controle, aí sim é o uso disso político, o uso para extorsão, chantagem, inclusive política, né, contra os alvos e os inimigos. E hoje a gente tem consciência de que isso é possível, né? Então, quando se fala de Polícia Federal e desse tipo de interferência, os delegados tendem a reagir, porque, de fato, é uma coisa que não é possível. Vamos lembrar o delegado, o Segovia, que caiu em função justamente de ter tentado interferir no inquérito dos portos, esse que está sendo usado aí, né, como referência para evitar que o Bolsonaro presencialmente na Polícia Federal. Exatamente. É até bom a gente fazer essas pontuações, porque às vezes a gente vê assim, bolsonarista na rede social, não interferiu na PF, olha a PF aí, encontrou alguma coisa. Mas a vontade de interferir em inquéritos específicos não falta. O que acontece é que às vezes há uma reação. Nesse caso dos atos antidemocráticos, houve uma reação. Em outros pontos, em outras alas, de repente pode haver menos, ou eles podem conseguir uma manobra e tal. Então é necessária a vigilância da imprensa que a gente faz, e é necessário também que o pessoal da Polícia Federal tenha ali as suas maneiras de reagir a qualquer tentativa de interferência, de instrumentalização política, né, para usar o termo melhor.